Olá pessoal, meu nome é Beatriz Gaceiro, sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês meus principais aprendizados na disciplina de Sistemas Agroflorestais, que é ministrada pelo professor Elias, para a graduação. Eu desenvolvi o meu projeto na Fazenda Experimental da Ressacada, da nossa universidade, em uma área que é cuidada pelo LEAP, que é o Laboratório de Ecologia Aplicada, cujo professor está vinculado. A Fazenda da Ressacada, ela fica localizada no sul da ilha de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Entrar na Ressacada, encontrar esse prédio aqui, que é o prédio onde se encontra o LEAP, e essa aqui é a área onde eu trabalhei num pedaço dessa área, né? Que é essa área que é o Sistema Agroflorestal Didático do laboratório. É uma visão mais geral, assim, quando você chega, é isso que a gente vê. E nesse sistema didático, nesse sistema agroflorestal didático, os estudantes podem aprender sobre as práticas agroflorestais e a gente produz comida que é doada. Eu optei por fazer a produção de comida no sistema agroflorestal para ela ser doada no final do semestre. Aqui está o croquis, elaborado pelo pessoal do laboratório. A área que eu trabalhei foi mais ou menos essa aqui, onde eu estou apontando com o mouse, pedaço só do sistema didático. Eu não trabalhei nele inteiro, eu trabalhei com 10 metros de canteiro. Então esse canteiro estava limpo para eu poder atuar, mas o sistema é composto por duas linhas de árvores, que são essas que estão com pontinhos vermelhos e amarelos. As faixas cinzas são as faixas produtivas de alimentos, que é onde tem um canteiro onde a gente pode produzir. Onde está indicado Mombasa e Tanzânia são as linhas de adubadeiras verdes. E aqui as linhas roxas são a linha que também é uma linha de adubadeira para o sistema, mas é composta por capim-elefante roxo. Então eu tenho uma foto para ilustrar melhor o que eu estou falando. Aqui eu falei no croquis era a linha de árvores, o canteiro, o capim de adubação verde e o capim-elefante roxo. Então aqui dá para ver a linha mais externa, que é o capim-elefante roxo, a faixa de adubação verde, que é feita por capim Mombasa nesse local, o canteiro para o cultivo, essa foi especificamente a área que eu trabalhei, e aqui à direita a linha de árvores. Tudo isso já estava estabelecido, esse sistema ele já está funcionando, eu só peguei neste momento desse período da disciplina para trabalhar num pedaço do canteiro. A ideia inicial do projeto era que eu ia trabalhar com canteiro, sendo que a linha de árvores já estava estabelecida e eu não ia manejar a linha de árvores porque tem uma pessoa mais especializada do que eu que estava fazendo isso no momento. E a faixa das adubadeiras ela é roçada mecanicamente. Então quem faz isso são os profissionais que trabalham para a fazenda. Então eu não fazia o manejo, não fiz, né, o manejo nem na faixa das adubadeiras, nem na linha de árvores. Mas o canteiro já tinha alguns cultivos e eram chaia, almeirão roxo, tinha alguns tomates, melão andino, cebolinha, cebolas e cenouras. As cebolas, cenouras e cebolinhas eram o que tinha sobrado do plantio anterior e eu acabei mantendo somente a cebolinha. O melão andino é um pé que foi transferido de lugar. A chaia ela foi retirada do sistema e a gente acabou mantendo o almeirão roxo, um pezinho de tomate, acabaram tendo outras rebrotas depois de outros pés de tomate, e os pés de cebolinha, que estavam já bem estabelecidos e a permanência deles no canteiro não ia oferecer nenhum problema para minha nova implantação. Eu tinha essa área para trabalhar e o curto período de tempo da disciplina, que devido à pandemia está durando talvez 3 meses. Então eu optei por plantar alimentos, já que a gente tem esse projeto que doa esses alimentos no final da colheita. E alimentos que eu gosto, porque daí eu poderia aprender um pouco sobre o cultivo desses alimentos que eu optei por plantar. E que tem um rápido crescimento, isso foi um fator importante para mim, porque eu queria poder acompanhar o crescimento da planta e o crescimento do sistema no tempo limitado da disciplina. Então, eu fiz o meu próprio croquis para aquela área. Eu acabei escolhendo basicamente hortaliças. Ainda assim, uma quantidade até bem diversa de opções. Então, na linha mais perto das árvores, que é essa aqui, eu ia plantar couve,
aqui tem um espaço de 2 metros, né, que eu repliquei esse croquis na prática para ocupar 10 metros. Então, couve, entre as couves rúculas e entre as rúculas alface. Porque a rúcula eu iria colher antes do alface. Então, quando a rúcula tivesse um tamanho bom, eu tiraria as rúculas e isso abriria espaço para o alface se desenvolver. E a couve ela acaba ocupando um espaço maior, mas quando ela começasse a ocupar esse espaço maior, eu já teria tirado o alface do sistema. A mesma coisa nas linhas aqui embaixo, em que o rabanete estava entre os alfaces, mas o rabanete ocupa um extrato que é subsolo, né? Apenas as folhas do rabanete ficam para cima, então não iria atrapalhar o crescimento da alface. E também aqui temos espaçado a abobrinha, que também, quando ela começasse a ocupar bastante espaço, a abobrinha eu fiz ela no croquis um tamanho maior, para eu ter noção que é uma das plantas era a que mais ocuparia espaço. Mas aí não teria problema em relação ao rabanete, porque o rabanete estaria embaixo da terra. E quando a abobrinha pudesse querer atrapalhar o crescimento do alface, ele já teria sido colhido. Algumas cebolinhas que eu consegui muda, comprei as mudas de cebolinha, todas as mudas eu acabei comprando. Mas a cebolinha demora mais para crescer. E da mesma maneira aqui, a beterraba e as rúculas intercaladas. E quando as folhas da beterraba pudessem começar a querer atrapalhar o crescimento da rúcula, ela já teria sido colhida. Também, da mesma forma, a beterraba ocupa o extrato embaixo do solo. E algumas mudinhas de agrião que eu intercalei com rúcula e rabanete. Essas foram as plantas que eu acabei escolhendo para o meu projeto. A gente preparou, eu e o André, que é um servidor da universidade, que também está fazendo a disciplina de sistemas agroflorestais, só que na pós-graduação. Ele me ajudou bastante. E antes do plantio das mudas, a gente deu um reforço de adubação extra, com esterco curtido de boi. E removemos os plantios, aqueles que eu falei que a gente acabou tirando, como a chaia, transplantamos o melão andino e deixamos apenas os almeirões e uns pés de tomate e algumas cebolinhas. A gente reforçou a adubação no sistema porque o solo da fazenda experimental da universidade é um solo muito pobre. Então, como o sistema agroflorestal ainda está começando, a gente ainda entra com subsídios externos dentro do sistema para melhoramento do solo. Mas o legal dos sistemas agroflorestais é que, com o passar do tempo, ele vai precisando cada vez menos de subsídios externos e ele mesmo já vai dando conta de se manter, porque o solo vai melhorando, diferente de um sistema de monocultura, por exemplo, que cada vez que se planta, precisa cada vez mais entrar com subsídio de adubação e melhoramento de solo. Depois da adubação, a gente voltou a cobrir o canteiro com cobertura vegetal morta, né, matéria seca, que é muito importante, também um fator chave dos sistemas agroflorestais, é você manter o solo coberto, porque quem não quer perder tempo capinando, tirando capim do meio dos seus cultivos, gasta esse tempo produzindo capim, que é o que a gente faz na faixa das adubadeiras. Porque a faixa das adubadeiras ela serve para gerar, para a gente podar, para a gente roçar e ter material seco para cobrir a vegetação, para cobrir o solo que a gente está fazendo os nossos cultivos, tanto a linha de árvores quanto a linha do canteiro, que no meu caso estou plantando hortaliça. Essa cobertura vegetal ela protege o solo, ajuda a manter a umidade e também ajuda a inibir a entrada de espécies oportunistas que poderiam crescer e atrapalhar determinadas produções de alimentos. Quando eu fiz a compra das mudas para a implantação, o André me ajudou bastante. Ficamos em 2 trabalhando, mantendo o distanciamento social, claro, por causa da pandemia. Então, para a implantação das mudas, a gente fazia o buraco no solo, abriu um buraco também na camada de matéria seca para aquela mudinha se encaixar ali. E as abobrinhas foi com semeadura direta da semente. Então a gente, depois que plantava as mudas, a gente cobria novamente, né, o solo com a matéria seca. A gente só não cobriu o solo onde tinha feito a semeadura direta, porque a incidência de luz é importante para a germinação. Então aqui tem uma foto do dia 27 de fevereiro, que foi quando a gente fez a implantação. Dá para ver aqui que eu optei por 5 linhas, né, de plantio, separadas entre si por 20 centímetros. E as mudas estão bem próximas umas das outras, que é mais um dos conceitos do sistema agroflorestal, que é a alta densidade.
que é no mesmo espaço produzir vários alimentos para aproveitar o máximo de nichos disponíveis possíveis, porque a gente está aproveitando a dimensão temporal que algumas plantas vão ser colhidas antes que as outras, liberando assim espaço para que as próximas possam crescer. Essa aqui é uma foto que eu tirei uma semana depois da implantação. Dá para ver que a linha das adubadeiras está bem alta já, precisando ser roçada. Dá para ver que as mudas cresceram muito pouquinho. E as plantas que estão mais envolvidas, que dá pra ver pela imagem, algumas cebolinhas aqui tinha um pezinho de tomate e os pés de almeirão. Essa foto aqui foi tirada um mês e uma semana depois da implantação, eu bem feliz com meus aprendizados agroecológicos. Mas com o tempo de implantação já era para algumas mudas estarem num tamanho considerável e isso não aconteceu. E nessa foto aqui, do dia 29 de abril, que dá pra ver que as linhas das adubadeiras tinham sido recém-roçadas, né? Já com 2 meses de implantação e muitos cultivos já deveriam ter sido retirados do sistema e isso não aconteceu. Nesses 2 meses de trabalho, Florianópolis sofreu com chuvas muito intensas, intercaladas estranhamente por dias muito ensolarados, com sol muito intenso. E as duas coisas causam estresse para as plantas, principalmente no estágio de mudas, né, que elas são muito sensíveis. Então, várias partes do sistema agroflorestal didático ficaram inundadas, inclusive vários cultivos foram perdidos, dada a inundação, o solo ficou encharcado. E nos dias de sol muito intenso, o solo às vezes secava e queimava um pouco das folhas das mudas, que são muito sensíveis. Outro problema que eu enfrentei foi o sombreamento, tanto pela linha de árvores, tanto por outras árvores que não fazem parte do SAF didático, mas que estão ali bem próximas. Então aqui algumas fotos para mostrar a questão do sombreamento. Esses eucaliptos plantados do lado do SAF didático, eles fazem parte de outro projeto, né? Porque a Fazenda Experimental da Universidade abriga diversos projetos. O SAF didático é um deles. Então, esses eucaliptos plantados aqui do lado não estão sob nossos cuidados e eles fazem sombra no canteiro. E bem no ponto que eu peguei naqueles 10 metros de trabalho. Então aqui nessa foto que foi tirada às 2h30 da tarde, dá pra ver a sombra aqui de 2 eucaliptos e aqui a parte mais pra frente aqui do meu canteiro já toda sombreada e essa parte aqui mais inferior aqui no vídeo ficou sombreada em questão de 15 minutos. É que a sombra de tarde começava ali, dava 2h30, o meu canteiro já estava quase todo sombreado. E de manhã, o meu canteiro também ficava sombreado pela linha das árvores. Então aqui dá pra ver, essa foto foi tirada às 11, já no final da manhã. Mas dá pra ver que a sombra das bananeiras, principalmente por cima do plantio. Então, quando o sol estava crescendo, né, no dia, o meu canteiro sofria com sombra da linha de árvores e quando o sol estava começando a se pôr, né, a descer durante o dia, sofria com as sombras dos eucaliptos. Bom, e como resultado, o meu canteiro só pegava sol direto, basicamente perto do meio-dia, o que é um problema, já que hortaliças são plantas que precisam de sol pleno, né, de bastante horas de sol para se desenvolver com qualidade. Tanto a sombra quanto a chuva intensa me fizeram chegar nesse resultado, né? Os meus cultivos não atingiram um tamanho que é bom para colheita. Não que esses alimentos vão ser desperdiçados, porque eles continuam comestíveis e com boa qualidade, só que eles não atingiram um tamanho bom para colheita, né? Então, por exemplo, se eu tivesse interesse em vender, eu não conseguiria. Então aqui dá para ver os agriões bem pequenos, os pés de alface também muito pequenos. Aqui dá para ver o pé de couve que pouco cresceu e nesse tempo já era para eu ter colhido no mínimo a alface, né? Aqui uma visão mais aérea, dá para ver as folhas de rabanete bem pequenas que indicam, né, são um sinal de como que tá o cultivo embaixo do solo. As cebolinhas também ainda muito pequenas, o agrião um pouco desenvolvido, as rúculas, nenhuma rúcula conseguiu se desenvolver. E as próprias beterrabas também com as folhas ainda muito pequenas. Além desses problemas que foram provavelmente acarretados dado o estresse que as plantas passaram, ainda tem a presença de insetos. Como dá para ver, a presença de lagartas que comeram bastante dos agriões e bastante
das couves, inclusive tem um pé de couve que não restou nenhum pedaço de folha, ele foi inteiramente comido por lagartas. Isso acontece porque situações estressantes servem de gatilho para desencadear doenças e deixar a planta frágil e suscetível a ataque de insetos, como aqui no caso, né? Então eu tinha aqui o meu cronograma de colheita, né? Que no início de maio já era para colher a rúcula, o agrião, a alface, rabanete, a abobrinha, dependendo do caso. Mais pro final do mês, final de maio, já dava para colher o almeirão, a beterraba. Na verdade, os almeirões poderiam ser colhidos em alguns momentos anteriores, porque ele já tinha sido implantado quando eu comecei a implantação, então já estava no estágio mais avançado de desenvolvimento. De junho, cebolinha e couve. Só que maio chegou e eu não consegui colher nenhum dos meus cultivos. Eles não cresceram o suficiente, não estão com a qualidade visual suficiente até para a gente fazer a doação, e se eu tivesse interesse também não está viável para venda. Então provavelmente eu vou colher para consumo próprio. Mas e aí, eu perdi tudo? Eu investi tempo, eu investi dinheiro nesse cultivo. Então o sistema agroecológico não é bom o suficiente? Na verdade, não é esse o problema, né? Eu não desenhei muito bem esse agrossistema, esse agroecossistema, e ele também não foi muito bem manejado, e eu vou explicar um pouco por quê. Se eu tivesse feito uma análise prévia das condições do local, seria mais adequado, já que o meu interesse era plantar hortaliças, porque elas dão um retorno rápido, né? Mas elas precisam de sol intenso. Se eu tivesse percebido que esses eucaliptos iam fazer sombra no meu canteiro, eu poderia ter escolhido um outro pedaço do SAF didático para elaborar minhas atividades. E eu não pensei nisso, não fiz essa análise prévia, então não arquei com as consequências, que foi lidar com a sombra no meu canteiro, que inibiu o crescimento, né, das hortaliças. Outro fator que a gente usa nos sistemas agroflorestais é trabalhar com alta diversidade no sistema. Eu até que trabalhei com uma diversidade boa de hortaliças, só que as hortaliças, no geral, elas precisam de muitas horas de sol. O que eu poderia ter feito era ter aumentado a diversidade desse sistema, porque agora, no final das contas, eu meio que saí no prejuízo. Então, se eu dependesse, né, desse cultivo para ter minha renda e sobreviver, eu ficaria sem renda. Então, um ponto-chave dos sistemas agroflorestais justamente é trabalhar com essa alta diversidade, porque caso a gente enfrente algum problema, como eu enfrentei de muita chuva e do sombreamento, se eu tivesse outros cultivos no mesmo canteiro, eu poderia ter outras fontes de renda. As hortaliças poderiam não ter resistido, mas outras plantas sim. Então eu poderia ter investido em plantas que não precisassem de tanto sol para se desenvolver, como é o caso do almeirão roxo, que eu optei por deixar no canteiro, né? Ele já estava lá e se desenvolveu super bem, mesmo pegando poucas horas de sol por dia, ficando bastante tempo sombreado. O almeirão ficou bem grande, bem vistoso, bem bonito. Outra coisa que não foi feita e que é muito importante nos sistemas agroflorestais são as podas, porque as podas, além de elas permitirem a entrada de luz no sistema, elas geram material orgânico para fazer a cobertura do solo, não só as linhas de capim que a gente produz, né, para fazer a cobertura seca, né? As podas, os restos das podas, serve de material que alimenta o solo e toda a diversidade de micro-organismos naquele solo, micro-organismo e de insetos, toda a fauna presente no solo. Então, a poda das árvores, da linha das árvores, teria possibilitado que o meu canteiro pegasse mais sol no período da manhã, e se fosse possível, a poda dos eucaliptos teria propiciado uma maior entrada de sol no período da tarde. Então, os eucaliptos estarem ali não é um problema. O problema foi não ter a possibilidade de podar esses eucaliptos para propiciar mais entrada de sol no sistema. Bom, gente, esse foi o meu projeto, desenvolvido para a disciplina de Sistemas Agroflorestais da graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco sobre sistemas agroflorestais com essa minha explicação, e que possam aprender com os meus erros para poderem desenvolver os seus futuros projetos sem cometer os mesmos erros que eu. Muito obrigada por assistirem e até uma próxima.